Meus amigos policiais militares, as medalhas, assim como as lauras de mérito pessoal, são reconhecimentos importantíssimos para o policial militar. Mas será que são só um reconhecimento ou tem impacto em outras vertentes da carreira do policial militar? Esse é o nosso tema de hoje. Então, tratando aqui as medalhas, assim como as lauras de mérito pessoal, na vertente de impacto de atenuante no Código Penal Militar e não tão somente como um reconhecimento. Olha só, o Código Penal Militar, ele fala no seu artigo 72, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, ser meritório em seu comportamento anterior. Então, Renato, por que eventualmente as lauras de mérito pessoal, assim como as medalhas, não são impactadas, não são absorvidas como uma atenuante? Essa é a conclusão do nosso vídeo, então acompanhe até o final. Mas para tratar sobre a medalha sendo como um fator atenuante aqui na aplicação, na atenuação da pena, nós vamos verificar uma recente decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, no HC 196615 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Olha só, então eu separei esse HC em um dispositivo normativo e análise do mérito. Por que a medalha deve se enquadrar aqui como ser meritória em seu comportamento anterior, sendo, por conseguinte, por consequência, uma atenuante da pena? E o ministro vai chegar nessa conclusão, o ministro Gilmar Mendes. Antes, ele faz uma análise do dispositivo normativo desse artigo 72 que nós já verificamos aqui. Olha só o que diz o ministro sobre o artigo 72. Quanto à atenuante pleiteada, entendo assistir razão à defesa. Nos termos do artigo 72 do Código Penal Militar, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, circunstâncias atenuantes. Ser o agente menor de 21 ou maior de 70 anos, e aqui o inciso 2 do 72, ser meritório o seu comportamento anterior. E é essa análise que a gente vai fazer ao final do vídeo, porque as medalhas não estão sendo mais consideradas por algumas auditorias militares como uma atenuante do inciso 2 do artigo 72. Então, essa é a análise do dispositivo normativo no HC do ministro Gilmar Mendes, e aí ele prossegue aqui na análise do mérito. E ele vai citar duas medalhas desse policial militar que fizeram que a pena dele fosse atenuada com base no inciso 2 do artigo 72. Olha só, então a medalha 1, deixa eu só acertar aqui na tela para que vocês consigam acompanhar comigo. Então, olha só a medalha 1. Medalha 1. Além disso, palavras do ministro, tá? Além disso, como atestam os certificados juntados aos autos, for admitido na Ordem do Mérito Brasília, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao povo do governo do Distrito Federal, receber a medalha comemorativa ao bicentenário da Polícia Militar do Distrito Federal, em honra ao mérito pela notável contribuição para o engrandecimento da corporação. E aí ele cita a medalha 2 aqui do policial. Medalha 2, recebera a medalha do mérito Alvorada, em reconhecimento ao modo relevante com o qual tem contribuído para o progresso do Distrito Federal, dentre outras homenagens que comprovam fazer jus à atenuante em análise. E aqui a conclusão do recebimento dessa primeira e dessa segunda medalha. Então, pela concessão, as duas medalhas, temos. Sendo assim, em observância à regra contida no artigo 73, nós vamos avaliar aqui o artigo 73, entendo razoável e proporcional, com base nas circunstâncias aqui reproduzidas, a incidência da atenuante prevista no inciso 2 do artigo 72 do mesmo diploma, a razão de 1/4, de 25% de atenuante. Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus apenas para reconhecer a incidência da atenuante prevista no artigo 72, inciso 2 do Código Penal Militar, a razão de 25% de 1/4. Publique-se, comunique-se, Brasília, 25 de março de 2022. O artigo 73, nós verificamos que a questão meritória é uma atenuante do artigo 72, do inciso 2º, do inciso 2. Agora, a questão do quantum da atenuação, da proporção de atenuação que ele indicou aqui de 1/4, ela vai advir do artigo 73 do Código Penal Militar. O Código Penal Militar, no artigo 73, ele tem a previsão de que quando a lei determina a agravação ou a atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-la entre 1/5 e 1/3, ou seja, entre 20% e 33%,
guardados os limites da pena combinada ao crime. Mas, Renato, por que as medalhas, os elogios e as laureas de mérito pessoal não vêm sendo consideradas, e não foi nesse caso pela Auditoria Militar do Distrito Federal, considerada como meritória, que é o comportamento sendo aplicado como um atenuante? Porque a medalha não reproduz mais um mérito de comportamento anterior. Ela não é classificada, ela não possui essa subsunção, essa aderência. A medalha ela não está aderindo mais ao inciso 2 do artigo 72. A medalha não está sendo considerada mais como mérito por comportamento anterior. Olha só. Então, olha a conclusão que a gente chega aqui. Por que as medalhas atualmente não têm a mesma relevância de antes, sobretudo para a aplicação da atenuante do inciso 2 do artigo 72 do CPM? Então, que a gente já viu ser uma questão meritória, né, de comportamento anterior. E por que a medalha, ao contrário da laurea de mérito pessoal, ela tem esse distanciamento para a aplicação, não tem mais a legitimidade para que seja enquadrada no inciso 2 do artigo 72? Porque as medalhas atualmente, algumas delas, né, estão desvinculadas ao comportamento do policial militar. É muito mais um reconhecimento entre autoridades, ou um reconhecimento entre a pessoa que aquela autoridade quer eventualmente vincular um mérito, do que efetivamente a um comportamento anterior. O que a gente vê, pelo menos no período que eu permaneci na Polícia Militar de 2006 a 2019, o que a laurea pessoal ela consegue se aproximar mais desse dispositivo do artigo 72, ou seja, de ser um comportamento meritório anterior, um reconhecimento a um comportamento meritório anterior. Quando a gente verifica um policial militar com muitas medalhas, não necessariamente a gente olha aquele policial militar como um profissional que enfrentou diversas situações da sua carreira e foi meritório em todas elas. Porque a gente vê medalhas como a MMDC, não fazendo crítica ali à concessão da medalha em si, mas que não tem uma razão de ser, não tem um comportamento prévio. Sei que vou ter críticas por fazer essa referência, mas enfim, a gente vê inúmeras medalhas, medalha da ONU, de policial militar que nunca serviu na ONU. Então não tem um comportamento prévio que dê lastro à concessão dessa medalha, diferentemente do que ocorre com as laureas de mérito pessoal, ou pelo menos em regra do que ocorre com a laurea de mérito pessoal, que está, em regra, né, vinculada, lastreada no comportamento prévio do policial militar. Então, essa é a importância da medalha, da laurea de mérito pessoal, porque perde a aderência da medalha na aplicação, inclusive a auditoria militar não reconheceu a medalha como um fator atenuante aqui, meritório, né, no comportamento do policial militar, e foi o STF que reverteu isso em sede de HC. A medalha não está mais tão vinculada assim com um comportamento anterior, está sendo muito mais um reconhecimento entre autoridades, entre a autoridade e uma pessoa determinada, do que um reconhecimento ao comportamento anterior daquela pessoa e dos reflexos, né, dos resultados que produziu para determinada unidade, para a instituição em si. Já a laurea de mérito pessoal, quando nós verificamos ali uma laurea de primeiro grau, nós fazemos referência ali àquele policial militar que teve 5 situações bastante relevantes na sua carreira que trouxeram cada uma dessas situações um reconhecimento, seja em ocorrência, seja administrativamente, porque tem policiais militares que desenvolvem exímios trabalhos administrativos e isso deve ser reconhecido. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a família policial militar. E aí, você concorda que muitas vezes as medalhas não estão mais tão vinculadas ao comportamento do policial militar e por isso nem as auditorias militares estão reconhecendo a medalha por si como um atenuante do artigo 72? Deixe seu comentário aqui e até o próximo vídeo.